Boa noite a todos. Aqui estamos para mais uma aula da pré-mocidade. Então, nós vamos começar com a nossa prece, vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, aos espíritos amigos que nos intuem, que nos inspiram todas as segundas-feiras, que eles possam estar conosco, abençoando nossa família, nos amparando em todas as nossas necessidades. Que tenhamos uma aula com muitos conhecimentos que possamos absorver da melhor forma possível e que possamos compreender e praticá-los. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos estar finalizando hoje, né, aliás, da semana retrasada, que é o capítulo 6 do livro Céu e Inferno, Doutrina das Penas Eternas. Eduardo, pode ler para a gente. Só para confirmar, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho, meu áudio? Sim, tá perfeito. Certo, então vou começar. Capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. A doutrina das penas eternas nasceu numa época em que os homens eram grosseiros, brutos e não conseguiam entender a existência de um Deus bondoso e generoso. Para eles, Deus tinha de ser duro e enérgico com aqueles que faziam coisas erradas. Um Deus sereno e pleno de misericórdia seria para eles um ser fraco que não sabia se fazer obedecer. Conforme a gravidade do erro cometido, o criminoso deveria receber uma punição, após a morte, que fosse para todo sempre no inferno. Porém, com o passar do tempo, os homens foram ficando mais inteligentes e a ideia foi perdendo força. Os espíritos superiores ensinam que só o bem é eterno. A ideia do sofrimento sem fim dá a impressão de que existem espíritos indefinidamente enterrados no crime, o que sabemos não ser verdade. O Espiritismo nos ensina que o ser humano, um dia, certamente irá arrepender-se do mal que fez, melhorar-se e buscar o caminho do bem, tanto nessa vida como na espiritual. Bom, vamos dar continuidade, né? A primeira parte, nós estudamos a primeira parte, que foi os argumentos a favor das penas, argumentos a favor das penas eternas. E qual foi o outro? A origem da doutrina das penas eternas. Então, nós estudamos, né, no primeiro capítulo, que se nós, né, formos levar em conta as penas internas, vai ao contrário à justiça de Deus. Ela contradiz a justiça, a sabedoria de Deus, que, de uma certa maneira, não, levaria todos aqueles irmãos a um sofrimento que nós, pais terrenos, não desejaríamos para os nossos filhos, como que um Deus todo-poderoso, supremo, desejaria isso para um filho dele. Então, ele vem contradizer o próprio que está no livro dos Espíritos. Quais são as qualidades de Deus? Único, onipotente, onisciente, justo, bom. Então, viria tudo contradizer tudo que está no livro dos Espíritos se nós fôssemos, vamos dizer assim, nos adaptar às leis, né, às penas eternas. Não tem como colocar em prática, nós estaríamos afrontando a justiça divina. Então, nós estudamos que Deus, na infinitude, na sua infinita misericórdia, não negaria, né, ao filho a oportunidade de se melhorar, de evoluir, de corrigir o seu erro. Então, nós vamos agora à segunda parte, que nós estudamos na primeira parte aquilo que se contradizia nós pelo raciocínio, né? Que o raciocínio seria ilógico, como eu disse. Como pode um Deus soberanamente justo e bom impor uma pena semelhante, né, aos seus filhos? Então, nós estudamos várias situações
que não corresponde com a justiça divina. Então, vamos lá. Hoje, nós vamos estudar as impossibilidades materiais das provas das penas eternas. Então, vou ler só um pedacinho aqui. Até aqui, o dogma das penas eternas só foi contradito pelo raciocínio, quer dizer, aquilo que eu disse, né? O raciocínio, né, nos nega que isso possa ser verdade. Vamos agora demonstrar que ele está em contradição com os fatos positivos que temos diante dos olhos e que prova a sua impossibilidade. De acordo com esse dogma, o destino da alma após a morte é fixado de maneira irrevogável. Fica assim definitivamente barrado o seu progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis toda a questão. Se ela progride, a eternidade das penas é inadmissível. Então, vamos estudar primeiro esse parágrafo aqui, olha. A pena eterna, ela extingue, debarra qualquer tipo de progresso. Então, mesmo aquele espírito que já tem um relativo progresso, ele não teria chance de progredir mais. Porque, a partir do momento, segundo essas leis, né, de penas eternas, a nossa sorte está irremediavelmente, né, decretada após a nossa morte. Aquilo que nós conseguimos até o momento do nosso desencarne, é aquilo que nós vamos receber a partir do momento que a gente morrer, vamos dizer assim, né? Então, isso já vem já é uma prova quase que irrefutável, né? Ora, a alma progride ou não? Então, esse pensamento, né, de nós, esse estudo sobre as penas eternas, ele está intimamente ligado à pluralidade de existências. Para a gente acreditar nas penas eternas, nós não poderíamos acreditar na pluralidade das existências, vocês concordam? Não é verdade? Então, não tem como a gente acreditar. E aí, aqui na lição, ele vem discorrendo todos os indícios, todas as provas que nos leva, com certeza, a gente refutar, né, com toda veemência, essa pena eterna. Vou dar só um exemplo aqui. Deixa eu pegar meu zóio de vidro aqui. Duvidando desse progresso, quando vemos a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais existentes na Terra, desde o selvagem até o homem civilizado, quando se veem as diferenças que o mesmo povo apresenta de um século para o outro. Se admitirmos que não são as mesmas almas, teremos de aceitar que Deus cria as almas em todos os graus de desenvolvimento, de acordo com os tempos e lugares, favorecendo umas, enquanto relega outras a uma inferioridade perpétua. Isso é incompatível com a justiça, que deve ser a mesma para todas as criaturas. É aquilo que eu estava dizendo. Se, né, a alma é criada naquele momento, como diz aqui, e a sua sorte é decretada no momento que ela desencarna, como que isso justifica as diferentes qualidades e aptidões de todos nós que estamos aqui? Uns são bons, outros são inteligentes, outros são maus. Então, Deus criou a gente assim. Quer dizer, assim nós estaríamos nós estamos sendo punidos sem merecer, porque não é culpa nossa. Se ele criou mal, se ele criou bom. Agora, vamos supor, Deus cria uma pessoa que não é inteligente, que não tem oportunidade. Ela mora num lugar onde ela não tem acesso à educação, onde ela não tem acesso à alimentação. Se ela vai numa família em que ela como infelizmente nós estamos vendo muito, ela é violentada, ela não é respeitada, quer dizer, ela não tem nenhuma chance
não tem as mesmas chances que muitos têm de ter um amor, de ter um carinho, de aprender. Essa pessoa, quase que, lógico, né, a gente sabe que não, mas quase que invariavelmente, ela vai cair num caminho errado. E se ela cair nesse caminho errado, ela não tem chance, ela vai desencarnar e vai sofrer pela eternidade, diferente de uma outra que muitas vezes teve tudo, teve o carinho, teve amor, teve oportunidade. Que Deus é esse, então? Né? É só a gente se perguntar. Aí, tem uma outra passagem aqui que eu também achei interessante, que fala assim, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, consideramos que um jovem de 20 anos, ignorante, entregue aos seus instintos inferiores, negando a Deus e a sua alma, cometendo toda espécie de maldade. Colocado, entretanto, aquilo que eu estava falando, no meio favorável, trabalha, se instrui, corrige-se pouco a pouco, e, por fim, se transforma numa criatura piedosa. Não é esse um exemplo palpável do progresso da alma durante a vida e todos os dias? Não vemos casos semelhantes? Agora, se esse homem morre em santidade, numa idade avançada, certamente a sua salvação está assegurada. Mas o que teria sido dele se um acidente ou tivesse levado à morte 40 ou 50 anos antes? Estaria dentre todas as condições para ser um condenado, e uma vez condenado, estaria impedido de realizar qualquer progresso. Então, aqui ele está dizendo assim, um jovem de 20 anos, ele está desencaminhado, mas ele tem a chance, ele é colocado num lugar favorável, então ele se arrepende, trabalha, se evolui, vive toda a vida dele, pratica o bem, desencarna velhinho, já com merecimento pela obra dele. Mas se esse mesmo jovem tivesse morrido numa idade nova, não tivesse tido tempo de se evoluir, ele estaria irremediavelmente condenado. E é isso que a doutrina dos espíritos nos mostra, que não é incompatível com a justiça de Deus. Deus não beneficiaria um contra o outro, não dá para a gente imaginar isso. Não dá para a gente abraçar essa doutrina de penas eternas, porque seria completamente contrário à justiça divina, né? Agora, aqui, vou passar para um outro tópico aqui. A doutrina de penas eternas já passou do tempo. A crença na eternidade das penas materiais permaneceu como um temor necessário até que os homens pudessem compreender o poder da moral. Não é verdade? Aqui acontece com as crianças, que podem ser contidas durante algum tempo pela ameaça de seres fantásticos. É aquela coisa, né? A gente fala para a criança, se você não obedecer a mamãe, o beijo papão vai pegar. Vai chegar um momento que aquela criança não vai mais acreditar naquilo. O que vai precisar? Educar. Enquanto ela não tem, assim, vamos dizer, a capacidade, o entendimento de ouvir, de compreender, ela tem que ser contida. Enquanto ela é criança. À medida que ela vai crescendo, se você usar os mesmos argumentos que você usa com uma criança, não vai mais fazer efeito. Né? Então, assim somos nós, Deus é assim também. O que aconteceu? Já estudamos a história de Moisés, né? A dureza das leis dele, que era uma necessidade na época para se conter o povo, que somos nós mesmos, né? Que era muito ignorante, muito duro ainda, precisava ser contido. À medida que o tempo foi passando, que a gente foi amadurecendo, que veio Jesus, nos mostrou que Deus não era aquele ser duro, impiedoso, que castigava,
que Deus era um pai que educava. Mas uma coisa assim, é o fundamental na nossa doutrina, o que seria o livre-arbítrio e a lei de causa e efeito. Ninguém está livre da pena, mas não no sentido de pena-castigo, no sentido educação, responsabilidade e resgate. Isso é que a gente tem que acreditar, né? Porque essa história, esse Deus que castiga, que pune, sabe, não tem mais lugar, né, para nós. Não podemos acreditar que Deus cria seres para sofrer por toda a eternidade. Era isso que eu tinha para hoje, meus amigos. Foi meio assim, porque muito em cima da Muito bom, hora. Marilene. E essa parte mesmo está falando das crianças, né? Exatamente isso. Exatamente isso. Eu estava vendo até tá relendo, né? Esse trechinho aí do livro Céu e Inferno, que fala essa parte que foi necessário, né? Para a humanidade, até que ela tivesse conhecimento. E assim, eu até grifei aqui, a crença, ela é um ato de entendimento, e por isso ela não pode ser imposta. Então, se durante um certo período da humanidade o dogma da eternidade das penas pôde ser inofensivo, salutar mesmo, chega um momento onde se torna até perigoso. Então, ou o homem que quer crer se faz uma crença mais racional, e então se separa de vós, ou bem que não crê mais em nada. É evidente que quem estudou a questão a sangue frio, que em nossos dias o dogma da eternidade das penas fez mais materialistas e ateus do que todos os filósofos. Não é? Muito interessante mesmo. Né? E também foge tudo que a gente estudou no Livro dos Espíritos, né? Que é a questão do livre-arbítrio, da causa e efeito. Não teria fundamento, né? Então, mas aqui eu acho que o que mais contradiz o que a gente aprendeu é você imaginar, porque pelo que eu entendi, se a gente for ver pela doutrina das penas eternas, nós fomos criados diferentes uns dos outros. Né? Não seria assim, você criado simples, ignorante, você vai adquirindo conhecimento. Não, um é um pouquinho melhor, outro é melhor, outro vai lá. Não tem, sabe assim, se você não precisa pensar nem muito. Porque Deus ia pôr um sofrendo lá na favela, outro numa mansão, outro não sei na onde, com uma oportunidade totalmente diferente. Não seria justo. Não ter Então, a justiça de Deus que nós aprendemos no Espiritismo é que a oportunidade é para todos. Agora, a gente tem que fazer merecer. Não vai cair do céu, Deus não dá dom. Que fala muito, né, nesse livro, eu estava lendo, que eles falavam que Deus deu por dom. Não existe dom, existe a conquista, porque um não pode ser beneficiado em detrimento do outro. Né? Vou dar um dom para ele, para você não. Você não vai ter, não vai ser inteligente, você não vai aprender, você vai ser, sabe? Não entra na cabeça da gente. Fala, Sônia. Então, eu gostei bastante dessa parte aqui, né? Que fala que a alma, se a alma progride, a eternidade das penas é inadmissível. Eu até lembrei ali, há muitas moradas na casa do Senhor, né? Onde isso aí significa o quê? Que existem muitas esferas onde nós ainda habitaremos, né? Hoje a gente habita o planeta Terra, e dentro mesmo aqui do planeta, se a gente for analisar essa nossa existência, que é o que a gente lembra, e analisar desde que a gente iniciou, digamos assim, na doutrina espírita, né? A gente vai ver o quanto que a gente progrediu, assim, no sentido de ser um ser humano melhor, né?
Eu tiro isso assim por mim, que desde que eu iniciei na doutrina, com os estudos, os trabalhos, né, que a gente procura praticar, tenta colocar um ou outro ensinamento em prática no dia a dia, isso tudo vai fazendo a gente estar progredindo. Então, dentro do que a gente conhece, tudo é dinâmico, tudo está mudando o tempo todo, né? E, inclusive, se todas as situações e tudo muda o tempo todo, que direi a gente que é um espírito imortal, que estamos indo rumo a Deus, que é o nosso Criador, né? É isso, eu achei bem legal essa parte aí. A alma progride, se ela progride, a eternidade das penas eternas é inadmissível, porque a gente está, às vezes você nem pensa que você progrediu em determinada coisa, mas quando você passa por uma determinada situação, você pensa assim, nossa, se fosse outro tempo eu não agiria dessa forma. E isso tudo é progresso. A gente vê também, Sônia, se você for analisar, assim, a gente for analisar a humanidade em si, né? O progresso que houve. Porque senão, por que vamos dizer, por que Deus criaria na época de Moisés um povo duro, depois melhorasse, e depois a gente, por pior que a gente seja ainda, a gente não virou nenhum santo, mas se a gente for analisar, por exemplo, a época que, se você desconfiasse que você era bruxa, você era queimado, a gente foi superando essas etapas. É verdade. Então, isso mostra um progresso da humanidade. Então, não dá para acreditar que são almas diferentes, porque daí não faria sentido. Sim. Por que então Deus já não criou todo mundo bonzinho? Por que ele criou um ruinzinho, outro melhorzinho, outro burrinho, outro mais inteligente? Um vai ajudar o outro. O que você falou, Laila? Que pai é esse, né? Não é verdade? Então, você vê que a evolução, que o progresso vem na humanidade. Você vê... Até outro dia eu comentei, eu estava naquele grupo do Livro dos Espíritos, né? A gente estava conversando sobre isso, sobre evolução, progresso do espírito. Ter não só o progresso espiritual. Gente, se eu estiver falando demais, me corte, viu? Não, mas é exatamente tá dentro do parâmetro mesmo, essas leis morais que fez me lembrar muito também, Marilene, essas leis morais que nós estudamos no Livro dos Espíritos, né? Exatamente. Foi até, acho que os últimos tópicos, né, que nós estudamos do Livro dos Espíritos, que foi sobre isso, né? Então, aí, né? Então, a gente estudou. Se você imaginar, eu estava me lembrando, até eu comentei isso com o pessoal lá. Então, está no Evangelho que o ser humano, ele não precisa estar aqui em sofrimento para ele evoluir. Tem gente que acha que a gente tem que passar fome, que a gente tem que sofrer, como antigamente o pessoal, né, martirizava o corpo para agradar a Deus. Deus não quer isso. Nós podemos muito bem ter um carro bom, sabe, ter uma boa casa, desde que eu esteja respeitando o meu semelhante, nada demais. Então, eu lembro que quando eu era pequena, a minha mãe, minha avó, eles iam lavar roupa no rio. Minha mãe ia lá no rio, lavava roupa. A gente ia buscar água num poço lá, tinha que puxar água do poço. Olha como a inteligência do ser humano veio subindo, evoluindo, para facilitar a vida para nós mesmos. Sim. Então, isso prova que Deus quer o bem-estar do ser humano, ele não quer sofrimento. Por que ele queria botar a gente no inferno lá, cutucando o capeta lá, enfiando aquele garfinho na gente, né? Não tem lógica. Exatamente. Fala, Jô, se você está quietinha hoje. Está me ouvindo agora? Porque meu computador está zero. Fala um pouquinho mais alto, que eu não estou ouvindo quase. Então, eu acredito que assim, a gente está em constante evolução, né? A gente não para de evoluir. Progresso é para sempre. Então, eu acredito que nós, espíritos, a gente já vem aí de muitas lutas, de muitas conquistas,
e com certeza a gente vai conquistar mais ainda, né? Então, eu acredito que essas penas, aliás, desculpa, esses gozos futuros, justamente assim, acho que não tem fim. A gente sempre vai estar sempre pensando no futuro de acordo com o que você vai aprendendo, que você vai sempre evoluindo. Então, assim, nós como os espíritos, é que nem Jesus. Eu acredito que Jesus, ele não parou e não vai parar. Então, ele está também nesse processo sempre, constantemente. Né? Então, porque assim, a gente sabe que Deus, ele também não parou de criar, né? Ele continua criando, tá aí, criando. Então, nós também somos essa pecinha aí que continua sempre em andamento. A gente está em evolução, está em progresso constante. Então, eu acredito só que cada um está num nível, né? Cada um está num tempo, cada um vai ter a sua chance, só que depende de nós. Se nós realmente queremos melhorar, com certeza o caminho aí está aí. A gente tem dois, né? A gente quer ser mal ou se a gente quer ser bem. Mas é como a gente já vem falando, né? O mal realmente não existe. A gente está aprendendo, né? Está aprendendo com os erros, com as dificuldades, e é justamente por esse caminho do progresso, da evolução. E acredito que Deus, ele é um pai maravilhoso. Então, ele quer tudo de bom para todos, né? Então, ele deu a inteligência para a gente justamente para isso, para a gente evoluir, para a gente aprender, para a gente acreditar na gente, para a gente continuar. Que esse é o nosso caminho. Caminho eterno, para sempre é esse. É evoluir, é progredir. É constante. Eu acredito nisso e muito. A gente não pode estar limitada a dogmas exatamente por causa disso. Por quê? O dogma me impõe uma coisa que você muitas vezes não entende e você aceita sem entender. Então, como que eu vou aprender? Se eu não questionar, se eu não perguntar, se eu não estudar. Então, tudo são etapas. Hoje mesmo, acredito, eu não só paro assim, do que está acontecendo na Igreja Católica, como que está, mas eu acredito que mesmo na Igreja Católica já esteja uma certa evolução. Ninguém hoje mais aceita uma coisa assim, é isso e você não pode pensar. Você pode ver que toda a humanidade aqui no Brasil, a gente está vivendo uma revolução de ideias. Não estou falando no sentido de guerra, de ideias. Cada um exigindo seus direitos. Parece que está tudo de ponta cabeça, mas não está. É isso mesmo, é o caminho, é isso mesmo, vamos descobrir. Porque assim, ó, o progresso vem, ele te oferece. Se você não aceita, você vai ficar passado para trás, vão passar por cima, o progresso vai continuar. Entendeu? Então, eu acho assim que a gente não pode ficar se prendendo a coisas que foram úteis, né, do tempo passado. É a mesma coisa você pegar para uma criancinha, a criancinha pequenininha chega para a mãe, mamãe, como é que nascem os bebês? Você vai falar o quê para a criança? Você vai falar, vem numa cegonha, numa florzinha, porque a mente dela ainda não está preparada para entender. Só que depois ela fala, mãe, mas cegonha, vai chegar um tempo. Ah, não, filha, o Papai do Céu coloca na barriguinha da mamãe. Depois, e sabe assim, tudo vai vindo no seu tempo certo. Na verdade, então, nós estamos em constante evolução. Gostando ou não, o progresso vai acontecer. Existem 1000 coisas que a gente fala, eu gostaria que fosse como era no meu tempo, mas foi bom naquele tempo. Não tem como mais. É que são as leis morais, né? Que elas não têm jeito, elas estão aí. E a lei do progresso faz parte disso daí, dessa lista aí das leis morais. Então, assim, queira ou não, isso aí faz parte, faz parte das leis de Deus. Então, eu sinto, eu percebo, acho que a gente está vivendo assim, um momento assim, de uma revolução, sabe, de ideias, sabe, tantos preconceitos caindo, outros vindo, outros... Sabe, tem muita coisa ainda que vai ser filtrada, as outras vão ser descartadas. Vai chegar um tempo que vai, né? Tudo vai adquirir o seu lugar. Mas muita gente hoje fala, não,
isso daí é uma escravação, porque é homem com homem, mulher com... Quem somos nós para julgar? Não Nem é? tudo, estou falando de tudo, isso daí foi só um Claro, exemplo, sim. né? Mas sabe que vão mudando a nossa maneira de pensar. Antigamente falavam, não, é papai, mamãe, tia, não pode acabar o casamento e isso. E sabe, só que vai evoluindo, você vai fazer o quê? É isso aí, você tem que aprender, não tem jeito. Seguir, né? E aí, Eduardo, o que quer nos dizer hoje a respeito desse tema tão profundo? Ah, hoje eu acho que vocês falaram tudo que tinha pra falar. Ah, acho que eu não tenho muito o que complementar, mas acho que foi um tema muito legal de ouvir as considerações que você fez. Acho que esse é tipo, um dos temas muito interessantes, né? Acho que a única coisa que eu queria reforçar é essa frase do texto, que eu acho uma frase, tipo, muito boa da gente lembrar às vezes que ele fala que a gente tem do espiritismo que a única coisa que é eterna é o bem, né? Porque a gente tem muito dessa coisa de viver coisas difíceis e ficar nessa de, tudo, nossa, parece que tudo vai ser ruim para sempre. Acho que é muito importante de Muito lembrar desse tipo bonito de coisa. isso. Gostei, Edu. Olha só, hein? Repete a frase para mim, Edu, não ouvi direito. A frase foi que só o bem é eterno. Ah, Só o só bem o Que bem. eterno, legal. hein? Isso aí É bem legal. eu vou como é que fala? Roubar artilhar, né? Que eles falam. É, Roberto. Vou roubar artilhar Compartilhar. isso daí para a vida. Eu vou colocar em todas as redes sociais que eu tenho, tá? Vou Que compartilhar legal. nos grupos do WhatsApp Sim. dessa sua observação, viu, Eduardo? Muito bem. Ah, Olha o olhar do nosso jovem, né? Não sim. é? Gente, parece que Que não é legal. nada, mas só essa noite nós estamos aqui, acho que com 4 pessoas, né? Parece pouco, mas quanto nós não estamos aprendendo aqui? Nossa Senhora. É. E fora Quantos, aqueles que estão conosco, né? Dos isso nossos que eu ia falar, quantos amados. desencarnados que estamos juntos? Nós estamos É. debatendo ideias, ninguém aqui é dono da verdade, ninguém sabe tudo, nós estamos aprendendo, mas quanto que nós não estamos assimilando? Quanto que nós daqui a uns anos, né, não vamos falar, poxa, ainda bem que eu tive a oportunidade de estudar. Então, gente, tudo é importante, a gente tem que aproveitar as oportunidades e abraçar da maneira que vem, né? Então vamos finalizar. Temos aí um minutinho para a Sônia fazer a nossa prece. Vamos então, agradecendo a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, por tanto aprendizado, por estarmos reunidos nessa segunda-feira, aprendendo, procurando a nossa evolução, procurando conhecer mais, que nós possamos colocar esses ensinamentos em prática no nosso dia a dia, em nossa vida, que os bons espíritos estejam conosco, nos deem uma semana de paz, amor, paciência, tolerância e muito, muito amor ao próximo. E vamos então fechando essa oração com essa frase dessa observação do nosso querido amigo Eduardo, que os espíritos superiores dizem que somente o bem é eterno. Que os bons espíritos estejam com todos nós e cuidem de nós,